capítulo 31 do livro de Jó, que é a continuação do capítulo 30, 29, 28, 27 e 26. Então, é uma extensa resposta de Jó a um dos seus amigos, o Bildad. Então, o capítulo 31 diz o seguinte: Fiz acordo com os meus olhos de não olhar com cobiça para as moças. Pois qual é a porção que o homem recebe de Deus lá de cima? Qual a sua herança do Todo-Poderoso que habita nas alturas? Não é ruína para os ímpios, desgraça para os que fazem o mal? Não vê ele os meus caminhos e não considera cada um dos meus passos? Esse capítulo é bem extenso. Se me conduz com falsidades, ou se meus pés não se apressam a enganar, Deus me pese em balança justa e saberá que não tenho culpa se meus passos desviaram-se do caminho, se o meu coração foi conduzido por meus olhos, ou se minhas mãos foram contaminadas, que os outros comam o que semeei e que as minhas plantações sejam arrancadas pelas raízes. Se o meu coração foi seduzido por mulher, ou se fiquei à espreita junto à porta do meu próximo, que a minha esposa moa cereal de outro homem e que outros durmam com ela. Pois fazê-lo seria vergonhoso, crime merecedor de julgamento, isto é um fogo que consome até a destruição. Teria extirpado a minha colheita se neguei a justiça aos meus servos e servas, quando reclamaram contra mim. Que farei quando Deus me confrontar? Que responderei quando chamado a prestar contas? Aquele que me fez no ventre materno não os fez também? Não foi ele que nos formou, a mim e a eles, no interior de nossas mães? Se não atendi os desejos do pobre, ou se fatiguei os olhos da viúva, se comi meu pão sozinho, sem compartilhá-lo com o órfão, sendo que desde a minha juventude o criei como se fosse seu pai, e desde o nascimento guiei a viúva, se vi alguém morrendo por falta de roupa, ou um necessitado sem cobertor, e o seu coração não me abençoou porque eu aqueci com a lã. De minhas ovelhas se levantei a mão contra o órfão, ciente da minha influência no tribunal, que o meu braço descaia do ombro e se quebre nas juntas, pois eu tinha medo que Deus me destruísse e, temendo o seu esplendor, não podia fazer tais coisas. Se pus no ouro a minha confiança e disse ao ouro puro, você é a minha garantia. Se me regozijei por ter grande riqueza pela fortuna que as minhas mãos obtiveram, se contemplei o sol em seu fulgor e a lua a mover-se esplêndida, e em segredo o meu coração foi seduzido e a minha mão lhes ofereceu beijos de veneração. Esses também seriam pecados merecedores de condenação. Pois eu teria sido infiel a Deus, que está nas alturas, se a desgraça do meu inimigo me alegrou, ou se os problemas que teve me deram prazer. Eu, que nunca deixei a minha boca pecar, lançando maldição sobre ele, se os que moram em minha casa nunca tivessem dito, quem não recebeu de Jó um pedaço de carne? Sendo que nenhum estrangeiro teve que passar a noite na rua, pois a minha porta sempre esteve aberta para o viajante. Se escondi o meu pecado como outros fazem, acobertando no coração a minha culpa com tanto medo da multidão e no desprezo dos familiares que me calei e não saí de casa. Ah, se alguém me ouvisse, agora assino a minha defesa, que o Todo-Poderoso me responda, que o meu acusador faça a denúncia por escrito, eu bem que a levaria nos ombros e a usaria como coroa. Eu lhe falaria sobre todos os meus passos, como um príncipe eu me aproximaria dele. Se a minha terra se queixar de mim, e todos os seus sulcos chorarem, se consumi os seus produtos sem nada pagar, ou se causei desânimo aos seus ocupantes, que me venham espinhos em lugar de trigo e ervas daninhas em lugar de cevada. Aqui terminam as palavras de Jó. Eu não me lembrava que era tão extensa assim a resposta de Jó, e fica tão extensa essa resposta, e bonita ao mesmo tempo, né? Que ao final do capítulo 31, aqui terminam as palavras de Jó. Aqui terminam as palavras de Jó. Isso quer dizer que, nos próximos capítulos, provavelmente Jó não se manifestará mais aqui no seu próprio livro, porque o livro de Jó tem 42 capítulos. Bom, então no próximo vídeo, capítulo 32 do livro de Jó. Estou nesse canal construindo ou então gravando cada capítulo da Bíblia, de Gênesis a Apocalipse, e eu já consegui concluir os seguintes livros: Gênesis, Êxodo, Levítico, Números, Deuteronômio, Josué, Juízes, Ruth, 1 e 2 Samuel, 1 e 2 Reis, 1 e 2 Crônicas, Esdras, Neemias, Esther, e atualmente estou no livro de Jó. Valeu! Vídeo passado, capítulo 30, posterior 32. Capítulo 31 do livro de Jó
que é a continuação do capítulo 30, 29, 28, 27 e 26. Então, é uma extensa resposta de Jó a um dos seus amigos, o Bildad. Então, o capítulo 31 diz o seguinte: Fiz acordo com os meus olhos de não olhar com cobiça para as moças, pois qual é a porção que o homem recebe de Deus lá de cima? Qual a sua herança do Todo-Poderoso que habita nas alturas? Não é ruína para os ímpios, desgraça para os que fazem o mal? Não vê ele os meus caminhos e não considera cada um de meus passos? Esse capítulo é bem extenso. Se me conduz com falsidades, ou se meus pés não se apressam a enganar, Deus me pese em balança justa e saberá que não tenho culpa se meus passos desviaram-se do caminho, se o meu coração foi conduzido por meus olhos ou se minhas mãos foram contaminadas, que os outros comam o que semeei e que as minhas plantações sejam arrancadas pelas raízes. Se o meu coração foi seduzido por mulher, ou se fiquei à espreita junto à porta do meu próximo, que a minha esposa moa cereal de outro homem e que outros durmam com ela. Pois fazê-lo seria vergonhoso, crime merecedor de julgamento, isto é um fogo que consome até a destruição. Teria extirpado a minha colheita se neguei a justiça aos meus servos e servas quando reclamaram contra mim. Que farei quando Deus me confrontar? Que responderei quando chamado a prestar contas? Aquele que me fez no ventre materno não os fez também? Não foi ele que nos formou, a mim e a eles, no interior de nossas mães? Se não atendi os desejos do pobre, ou se fatiguei os olhos da viúva, se comi meu pão sozinho, sem compartilhá-lo com o órfão, sendo que desde a minha juventude o criei como se fosse seu pai, e desde o nascimento guiei a viúva, se vi alguém morrendo por falta de roupa, ou um necessitado sem cobertor, e o seu coração não me abençoou porque eu aqueci com a lã de minhas ovelhas, se levantei a mão contra o órfão, ciente da minha influência no tribunal, que o meu braço descaia do ombro e se quebre nas juntas, pois eu tinha medo que Deus me destruísse e temendo o seu esplendor, não podia fazer tais coisas. Se pus no ouro a minha confiança e disse ao ouro puro, você é a minha garantia. Se me regozijei por ter grande riqueza pela fortuna que as minhas mãos obtiveram, se contemplei o sol em seu fulgor e a lua a mover-se esplêndida e em segredo, meu coração foi seduzido e a minha mão lhes ofereceu beijos de veneração. Esses também seriam pecados merecedores de condenação. Pois eu teria sido infiel a Deus, que está nas alturas, se a desgraça do meu inimigo me alegrou, ou se os problemas que teve me deram prazer. Eu, que nunca deixei a minha boca pecar, lançando maldição sobre ele, se os que moram em minha casa nunca tivessem dito, quem não recebeu de Jó um pedaço de carne? Sendo que nenhum estrangeiro teve que passar a noite na rua, pois a minha porta sempre esteve aberta para o viajante. Se escondi o meu pecado como outros fazem, acobertando no coração a minha culpa com tanto medo da multidão e no desprezo dos familiares que me calei e não saí de casa. Ah, se alguém me ouvisse, agora assino a minha defesa, que o Todo-Poderoso me responda, que o meu acusador faça a denúncia por escrito, eu bem que a levaria nos ombros e a usaria como coroa. Eu lhe falaria sobre todos os meus passos, como um príncipe eu me aproximaria dele. Se a minha terra se queixar de mim, e todos os seus sulcos chorarem, se consumi os seus produtos sem nada pagar, ou se causei desânimo aos seus ocupantes, que me venham espinhos em lugar de trigo e ervas daninhas em lugar de cevada. Aqui terminam as palavras de Jó. Eu não me lembrava que era tão extensa assim a resposta de Jó, e fica tão extensa essa resposta, e bonita ao mesmo tempo, né? Que ao final do capítulo 31, aqui terminam as palavras de Jó. Aqui terminam as palavras de Jó. Isso quer dizer que, nos próximos capítulos, provavelmente Jó não se manifestará mais aqui no seu próprio livro, porque o livro de Jó tem 42 capítulos. Bom, então no próximo vídeo, capítulo 32 do livro de Jó. Estou nesse canal construindo ou então gravando cada capítulo da Bíblia, de Gênesis a Apocalipse, e eu já consegui concluir os seguintes livros: Gênesis, Êxodo, Levítico, Números, Deuteronômio, Josué, Juízes, Ruth, 1 e 2 Samuel, 1 e 2 Reis, 1 e 2 Crônicas, Esdras, Neemias, Esther, e atualmente estou no livro de Jó. Valeu! Vídeo passado, capítulo 30, posterior 32. Capítulo 31 do livro de Jó, que é a continuação do capítulo 30, 29,
28, 27 e 26. Então, é uma extensa resposta de Jó a um dos seus amigos, o Bildad. Então, o capítulo 31 diz o seguinte: Fiz acordo com os meus olhos de não olhar com cobiça para as moças. Pois qual é a porção que o homem recebe de Deus lá de cima? Qual a sua herança do Todo-Poderoso que habita nas alturas? Não é ruína para os ímpios, desgraça para os que fazem o mal? Não vê ele os meus caminhos e não considera cada um dos meus passos? Esse capítulo é bem extenso. Se me conduz com falsidades, ou se meus pés não se apressam a enganar, Deus me pese em balança justa e saberá que não tenho culpa se meus passos desviaram-se do caminho, se o meu coração foi conduzido por meus olhos ou se minhas mãos foram contaminadas, que os outros comam o que semeei e que as minhas plantações sejam arrancadas pelas raízes. Se o meu coração foi seduzido por mulher, ou se fiquei à espreita junto à porta do meu próximo, que a minha esposa amou a cereal de outro homem e que outros durmam com ela. Pois fazê-lo seria vergonhoso, crime merecedor de julgamento, isto é um fogo que consome até a destruição. Teria extirpado a minha colheita se neguei a justiça aos meus servos e servas, quando reclamaram contra mim. Que farei quando Deus me confrontar? Que responderei quando chamado a prestar contas? Aquele que me fez no ventre materno não os fez também? Não foi ele quem nos formou, a mim e a eles, no interior de nossas mães? Se não atendi os desejos do pobre, ou se fatiguei os olhos da viúva, se comi meu pão sozinho, sem compartilhá-lo com o órfão, sendo que desde a minha juventude o criei como se fosse seu pai, e desde o nascimento guiei a viúva, se vi alguém morrendo por falta de roupa, ou um necessitado sem cobertor, e o seu coração não me abençoou porque eu aqueci com a lã de minhas ovelhas, se levantei a mão contra o órfão, ciente da minha influência no tribunal, que o meu braço descaia do ombro e se quebre nas juntas, pois eu tinha medo que Deus me destruísse e, temendo o seu esplendor, não podia fazer tais coisas. Se pus no ouro a minha confiança e disse ao ouro puro, você é a minha garantia. Se me regozijei por ter grande riqueza pela fortuna que as minhas mãos obtiveram, se contemplei o sol em seu fulgor e a lua a mover-se esplêndida, e em segredo o meu coração foi seduzido e a minha mão lhes ofereceu beijos de veneração. Esses também seriam pecados merecedores de condenação. Pois eu teria sido infiel a Deus, que está nas alturas, se a desgraça do meu inimigo me alegrou, ou se os problemas que teve me deram prazer. Eu, que nunca deixei a minha boca pecar, lançando maldição sobre ele, se os que moram em minha casa nunca tivessem dito, quem não recebeu de Jó um pedaço de carne? Sendo que nenhum estrangeiro teve que passar a noite na rua, pois a minha porta sempre esteve aberta para o viajante. Se escondi o meu pecado como outros fazem, acobertando no coração a minha culpa com tanto medo da multidão e no desprezo dos familiares que me calei e não saí de casa. Ah, se alguém me ouvisse, agora assino a minha defesa, que o Todo-Poderoso me responda, que o meu acusador faça a denúncia por escrito, eu bem que a levaria nos ombros e a usaria como coroa. Eu lhe falaria sobre todos os meus passos, como um príncipe eu me aproximaria dele. Se a minha terra se queixar de mim, e todos os seus sulcos chorarem, se consumi os seus produtos sem nada pagar, ou se causei desânimo aos seus ocupantes, que me venham espinhos em lugar de trigo e ervas daninhas em lugar de cevada. Aqui terminam as palavras de Jó. Eu não me lembrava que era tão extensa assim a resposta de Jó, e fica tão extensa essa resposta, e bonita ao mesmo tempo, né? Que ao final do capítulo 31, aqui terminam as palavras de Jó. Aqui terminam as palavras de Jó. Isso quer dizer que, nos próximos capítulos, provavelmente Jó não se manifestará mais aqui no seu próprio livro, porque o livro de Jó tem 42 capítulos. Bom, então no próximo vídeo, capítulo 32 do livro de Jó. Estou nesse canal construindo ou então gravando cada capítulo da Bíblia de Gênesis a Apocalipse, e eu já consegui concluir os seguintes livros: Gênesis, Êxodo, Levítico, Números, Deuteronômio, Josué, Juízes, Ruth, 1 e 2 Samuel, 1 e 2 Reis, 1 e 2 Crônicas, Esdras, Neemias, Esther, e atualmente estou no livro de Jó. Valeu! Vídeo passado, capítulo 30, posterior 32. Capítulo 31 do livro de Jó, que é a continuação do capítulo 30, 29, 28, 27 e 26. Então,
é uma extensa resposta de Jó a um dos seus amigos, o Bildade. Então, o capítulo 31 diz o seguinte: Fiz acordo com os meus olhos de não olhar com cobiça para as moças, pois qual é a porção que o homem recebe de Deus lá de cima? Qual a sua herança do Todo-Poderoso que habita nas alturas? Não é ruína para os ímpios, desgraça para os que fazem o mal? Não vê ele os meus caminhos e não considera cada um de meus passos? Esse capítulo é bem extenso. Se me conduz com falsidades, ou se meus pés não se apressam a enganar, Deus me pese em balança justa e saberá que não tenho culpa se meus passos desviaram-se do caminho, se o meu coração foi conduzido por meus olhos, ou se minhas mãos foram contaminadas, que os outros comam o que semeei e que as minhas plantações sejam arrancadas pelas raízes. Se o meu coração foi seduzido por mulher, ou se fiquei à espreita junto à porta do meu próximo, que a minha esposa moa cereal de outro homem e que outros durmam com ela. Pois fazê-lo seria vergonhoso, crime merecedor de julgamento, isto é um fogo que consome até a destruição. Teria extirpado a minha colheita se neguei a justiça aos meus servos e servas, quando reclamaram contra mim. Que farei quando Deus me confrontar? Que responderei quando chamado a prestar contas? Aquele que me fez no ventre materno não os fez também? Não foi ele quem nos formou, a mim e a eles, no interior de nossas mães? Se não atendi os desejos do pobre, ou se fatiguei os olhos da viúva, se comi meu pão sozinho, sem compartilhá-lo com o órfão, sendo que desde a minha juventude o criei como se fosse seu pai, e desde o nascimento guiei a viúva, se vi alguém morrendo por falta de roupa, ou um necessitado sem cobertor, e o seu coração não me abençoou porque eu aqueci com a lã de minhas ovelhas, se levantei a mão contra o órfão, ciente da minha influência no tribunal, que o meu braço descaia do ombro e se quebre nas juntas, pois eu tinha medo que Deus me destruísse e, temendo o seu esplendor, não podia fazer tais coisas. Se pus no ouro a minha confiança e disse ao ouro puro, você é a minha garantia. Se me regozijei por ter grande riqueza pela fortuna que as minhas mãos obtiveram, se contemplei o sol em seu fulgor e a lua a mover-se esplêndida, e em segredo o meu coração foi seduzido e a minha mão lhes ofereceu beijos de veneração. Esses também seriam pecados merecedores de condenação. Pois eu teria sido infiel a Deus, que está nas alturas, se a desgraça do meu inimigo me alegrou, ou se os problemas que teve me deram prazer. Eu, que nunca deixei a minha boca pecar, lançando maldição sobre ele, se os que moram em minha casa nunca tivessem dito, quem não recebeu de Jó um pedaço de carne? Sendo que nenhum estrangeiro teve que passar a noite na rua, pois a minha porta sempre esteve aberta para o viajante. Se escondi o meu pecado como outros fazem, acobertando no coração a minha culpa com tanto medo da multidão, e no desprezo dos familiares que me calei e não saí de casa. Ah, se alguém me ouvisse, agora assino a minha defesa, que o Todo-Poderoso me responda, que o meu acusador faça a denúncia por escrito, eu bem que a levaria nos ombros e a usaria como coroa. Eu lhe falaria sobre todos os meus passos, como um príncipe eu me aproximaria dele. Se a minha terra se queixar de mim, e todos os seus sulcos chorarem, se consumir os seus produtos sem nada pagar, ou se causei desânimo aos seus ocupantes, que me venham espinhos em lugar de trigo e ervas daninhas em lugar de cevada. Aqui terminam as palavras de Jó. Eu não me lembrava que era tão extensa assim a resposta de Jó, e fica tão extensa essa resposta, e bonita ao mesmo tempo, né? Que ao final do capítulo 31, aqui terminam as palavras de Jó. Aqui terminam as palavras de Jó. Isso quer dizer que, nos próximos capítulos, provavelmente Jó não se manifestará mais aqui no seu próprio livro, porque o livro de Jó tem 42 capítulos. Bom, então no próximo vídeo, capítulo 32 do livro de Jó. Estou nesse canal construindo ou então gravando cada capítulo da Bíblia de Gênesis a Apocalipse, e eu já consegui concluir os seguintes livros: Gênesis, Êxodo, Levítico, Números, Deuteronômio, Josué, Juízes, Ruth, 1 e 2 Samuel, 1 e 2 Reis, 1 e 2 Crônicas, Esdras, Neemias, Esther, e atualmente estou no livro de Jó. Valeu! Vídeo passado, capítulo 30, posterior 32. Capítulo 31 do livro de Jó, que é a continuação do capítulo 30, 29, 28, 27 e 26. Então,
é uma extensa resposta de Jó a um dos seus amigos, o Bildad. Então, capítulo 31 diz o seguinte: Fiz acordo com os meus olhos de não olhar com cobiça para as moças, pois qual é a porção que o homem recebe de Deus lá de cima? Qual a sua herança do Todo-Poderoso que habita nas alturas? Não é ruína para os ímpios, desgraça para os que fazem o mal? Não vê ele os meus caminhos e não considera cada um dos meus passos? Esse capítulo é bem extenso. Se me conduz com falsidades, ou se meus pés não se apressam a enganar, Deus me pese em balança justa e saberá que não tenho culpa se meus passos desviaram-se do caminho, se o meu coração foi conduzido por meus olhos ou se minhas mãos foram contaminadas, que os outros comam o que semeei e que as minhas plantações sejam arrancadas pelas raízes. Se o meu coração foi seduzido por mulher, ou se fiquei à espreita junto à porta do meu próximo, que a minha esposa moa cereal de outro homem e que outros durmam com ela. Pois fazê-lo seria vergonhoso, crime merecedor de julgamento, isto é um fogo que consome até a destruição. Teria extirpado a minha colheita se neguei a justiça aos meus servos e servas, quando reclamaram contra mim. Que farei quando Deus me confrontar? Que responderei quando chamado a prestar contas? Aquele que me fez no ventre materno não os fez também? Não foi ele que nos formou, a mim e a eles, no interior de nossas mães? Se não atendi os desejos do pobre, ou se fatiguei os olhos da viúva, se comi meu pão sozinho, sem compartilhá-lo com o órfão, sendo que desde a minha juventude o criei como se fosse seu pai, e desde o nascimento guiei a viúva, se vi alguém morrendo por falta de roupa, ou um necessitado sem cobertor, e o seu coração não me abençoou porque eu aqueci com a lã de minhas ovelhas, se levantei a mão contra o órfão, ciente da minha influência no tribunal, que o meu braço descaia do ombro e se quebre nas juntas, pois eu tinha medo que Deus me destruísse e, temendo o seu esplendor, não podia fazer tais coisas. Se pus no ouro a minha confiança e disse ao ouro puro, você é a minha garantia. Se me regozijei por ter grande riqueza pela fortuna que as minhas mãos obtiveram, se contemplei o sol em seu fulgor e a lua a mover-se esplêndida, e em segredo meu coração foi seduzido e a minha mão lhes ofereceu beijos de veneração. Esses também seriam pecados merecedores de condenação. Pois eu teria sido infiel a Deus, que está nas alturas, se a desgraça do meu inimigo me alegrou, ou se os problemas que teve me deram prazer. Eu, que nunca deixei a minha boca pecar, lançando maldição sobre ele, se os que moram em minha casa nunca tivessem dito, quem não recebeu de Jó um pedaço de carne? Sendo que nenhum estrangeiro teve que passar a noite na rua, pois a minha porta sempre esteve aberta para o viajante. Se escondi o meu pecado como outros fazem, acobertando no coração a minha culpa com tanto medo da multidão e no desprezo dos familiares que me calei e não saí de casa. Ah, se alguém me ouvisse, agora assino a minha defesa, que o Todo-Poderoso me responda, que o meu acusador faça a denúncia por escrito, eu bem que a levaria nos ombros e a usaria como coroa. Eu lhe falaria sobre todos os meus passos, como um príncipe eu me aproximaria dele. Se a minha terra se queixar de mim, e todos os seus sulcos chorarem, se consumir os seus produtos sem nada pagar, ou se causei desânimo aos seus ocupantes, que me venham espinhos em lugar de trigo e ervas daninhas em lugar de cevada. Aqui terminam as palavras de Jó. Eu não me lembrava que era tão extensa assim a resposta de Jó, e fica tão extensa essa resposta, e bonita ao mesmo tempo, né? Que ao final do capítulo 31, aqui terminam as palavras de Jó. Aqui terminam as palavras de Jó. Isso quer dizer que, nos próximos capítulos, provavelmente Jó não se manifestará mais aqui no seu próprio livro, porque o livro de Jó tem 42 capítulos. Bom, então no próximo vídeo, capítulo 32 do livro de Jó. Estou nesse canal construindo ou então gravando cada capítulo da Bíblia, de Gênesis a Apocalipse, e eu já consegui concluir os seguintes livros: Gênesis, Êxodo, Levítico, Números, Deuteronômio, Josué, Juízes, Ruth, 1 e 2 Samuel, 1 e 2 Reis, 1 e 2 Crônicas, Esdras, Neemias, Esther, e atualmente estou no livro de Jó. Valeu! Vídeo passado, capítulo 30, posterior 32. Capítulo 31 do livro de Jó, que é a continuação do capítulo 30, 29, 28, 27 e 26. Então,
é uma extensa resposta de Jó a um dos seus amigos, o Bildad. Então, o capítulo 31 diz o seguinte: Fiz acordo com os meus olhos de não olhar com cobiça para as moças, pois qual é a porção que o homem recebe de Deus lá de cima? Qual a sua herança do Todo-Poderoso que habita nas alturas? Não é ruína para os ímpios, desgraça para os que fazem o mal? Não vê ele os meus caminhos e não considera cada um de meus passos? Esse capítulo é bem extenso. Se me conduz com falsidades, ou se meus pés não se apressam a enganar, Deus me pese em balança justa e saberá que não tenho culpa se meus passos desviaram-se do caminho, se o meu coração foi conduzido por meus olhos ou se minhas mãos foram contaminadas, que os outros comam o que semeei e que as minhas plantações sejam arrancadas pelas raízes. Se o meu coração foi seduzido por mulher, ou se fiquei à espreita junto à porta do meu próximo, que a minha esposa moa cereal de outro homem e que outros durmam com ela. Pois fazê-lo seria vergonhoso, crime merecedor de julgamento, isto é um fogo que consome até a destruição. Teria extirpado a minha colheita se neguei a justiça aos meus servos e servas, quando reclamaram contra mim. Que farei quando Deus me confrontar? Que responderei quando chamado a prestar contas? Aquele que me fez no ventre materno não os fez também? Não foi ele que nos formou, a mim e a eles, no interior de nossas mães? Se não atendi os desejos do pobre, ou se fatiguei os olhos da viúva, se comi meu pão sozinho, sem compartilhá-lo com o órfão, sendo que desde a minha juventude o criei como se fosse seu pai, e desde o nascimento guiei a viúva, se vi alguém morrendo por falta de roupa, ou um necessitado sem cobertor, e o seu coração não me abençoou porque eu aqueci com a lã de minhas ovelhas, se levantei a mão contra o órfão, ciente da minha influência no tribunal, que o meu braço descaia do ombro e se quebre nas juntas, pois eu tinha medo que Deus me destruísse e, temendo o seu esplendor, não podia fazer tais coisas. Se pus no ouro a minha confiança e disse ao ouro puro, você é a minha garantia. Se me regozijei por ter grande riqueza pela fortuna que as minhas mãos obtiveram, se contemplei o sol em seu fulgor e a lua a mover-se esplêndida, e em segredo o meu coração foi seduzido e a minha mão lhes ofereceu beijos de veneração. Esses também seriam pecados merecedores de condenação. Pois eu teria sido infiel a Deus, que está nas alturas, se a desgraça do meu inimigo me alegrou, ou se os problemas que teve me deram prazer. Eu, que nunca deixei a minha boca pecar, lançando maldição sobre ele, se os que moram em minha casa nunca tivessem dito, quem não recebeu de Jó um pedaço de carne? Sendo que nenhum estrangeiro teve que passar a noite na rua, pois a minha porta sempre esteve aberta para o viajante. Se escondi o meu pecado como outros fazem, acobertando no coração a minha culpa com tanto medo da multidão, e no desprezo dos familiares que me calei e não saí de casa. Ah, se alguém me ouvisse, agora assino a minha defesa, que o Todo-Poderoso me responda, que o meu acusador faça a denúncia por escrito, eu bem que a levaria nos ombros e a usaria como coroa. Eu lhe falaria sobre todos os meus passos, como um príncipe eu me aproximaria dele. Se a minha terra se queixar de mim, e todos os seus sulcos chorarem, se consumir os seus produtos sem nada pagar, ou se causei desânimo aos seus ocupantes, que me venham espinhos em lugar de trigo e ervas daninhas em lugar de cevada. Aqui terminam as palavras de Jó. Eu não me lembrava que era tão extensa assim a resposta de Jó, e fica tão extensa essa resposta, e bonita ao mesmo tempo, né? Que ao final do capítulo 31, aqui terminam as palavras de Jó. Aqui terminam as palavras de Jó. Isso quer dizer que, nos próximos capítulos, provavelmente Jó não se manifestará mais aqui no seu próprio livro, porque o livro de Jó tem 42 capítulos. Bom, então no próximo vídeo, capítulo 32 do livro de Jó. Estou nesse canal construindo ou então gravando cada capítulo da Bíblia, de Gênesis a Apocalipse, e eu já consegui concluir os seguintes livros: Gênesis, Êxodo, Levítico, Números, Deuteronômio, Josué, Juízes, Ruth, 1 e 2 Samuel, 1 e 2 Reis, 1 e 2 Crônicas, Esdras, Neemias, Esther, e atualmente estou no livro de Jó. Valeu! Vídeo passado, capítulo 30, posterior 32. Capítulo 31 do livro de Jó, que é a continuação do capítulo 30, 29, 28, 27 e 26. Então,
É uma extensa resposta de Jó a um dos seus amigos, o Bildad. Então, o capítulo 31 diz o seguinte: